Pronto, pessoal. Voltamos com a nossa aula de história. Será na apostila. O último assunto da apostila de história, na página 4. Certo? Então, bora lá. Bora, Eric, abrindo a apostila. Bora, Rafael, a página 4. Oxe, a gente já fez. Essa parte aqui, ó. O texto, certo? É só pra ler? Ler e responder. Olha só. Onde? Olha aqui, eu tracei a atividade. Bora prestar atenção na leitura, certo? A Confederação do Equador. As atitudes de Dom Pedro I causaram mal-estar em muitas províncias. Com a independência, as capitanias passaram a se chamar províncias e seus governantes presidentes. Em Pernambuco, a inquietação e o descontentamento levaram a um sentimento de hostilidade em relação ao governo do Rio de Janeiro. Os jornais do Recife publicaram indiretas contra o governo de Dom Pedro I. Então, o governo de Dom Pedro I começou a trazer revolta para o povo. Então, o povo ficou descontente e começou a protestarem contra esse governo dele. Então, esses jornais aqui do Recife começaram a fazer indiretas, a publicarem indiretas contra, né, Caio? O governo de Dom Pedro I, né, Agatha? Então, aqui, um deles, chamado o Moribundo, escreveu que tanto lhe valia ser colônia de Portugal como de Rio de Janeiro. Frei Caneca, que participara da Revolução Pernambucana de 1817, chegou a escrever do Rio: nada, nada, não queremos nada. Então, eles estavam muito revoltados com o governo de Dom Pedro I. Os pernambucanos estavam tomando uma posição em que se via claramente o desejo de se separar o Brasil e proclamar uma república. Então, a intenção deles era essa: proclamar uma república. O que é república? O Brasil deixava de ser governado por um rei, por um príncipe, por um imperador, e passava a ser governado por um presidente, certo? Então, aqui, em janeiro de 1824, governava a província de Pernambuco Manuel de Carvalho Paz de Andrade, homem muito ligado à Revolução de 1817. Dom Pedro I, informado de que Paz de Andrade era um homem de ideias perigosas, o que foi que ele fez? Destituiu do cargo e nomeou Francisco Paz Barreto como presidente da província de Pernambuco. Deixou as pessoas ainda mais furiosas quando ele fez isso. Ele, sabendo que esse homem, Paz de Andrade, ele era um homem muito perigoso, tirou ele do cargo e colocou Francisco Paz Barreto. Nessa ocasião, Frei Caneca, que havia fundado um jornal de nome Tipes Pernambucano, escreveu um artigo atacando violentamente a atitude do imperador, do qual se destacam as seguintes versos do poeta português Camões. Ele colocou esse trecho do poema no jornal: uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças parece. Como quem diz que ali estava tudo uma nuvem, tudo escuro, onde estava havendo muitos problemas. Paz de Andrade recusou-se a aceitar a nomeação de Dom Pedro I, acusando de traidor e de estar entregando o Brasil a Portugal. E em 2 de julho de 1824, proclamou a Confederação do Equador, que foi uma república a ser formada pelas províncias de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Então, essas províncias aí se juntaram para fazer a Confederação do Equador, que foi uma revolta
aqui no Nordeste, certo? Por que ela se chamou Confederação do Equador? Porque essas províncias ela passava naquela linha imaginária chamada de linha do Equador. Então aqui tem, da Confederação do Equador, participaram, bora ver quem foi que participou da Confederação: jornalistas, padres, militares, senhores de engenhos, comerciantes das camadas populares, como bancos e pobres, mulatos e negros forros. Em agosto de 1824, Paz de Andrade convocou uma Assembleia Constituinte, enquanto Frei Caneca elaborava o projeto de constituição de uma nova república. Então, enquanto ele convocou para fazer uma assembleia, uma reunião, né, Frei Caneca ele elaborava uma constituição, uma lei, certo? Para já trabalhando para formar uma nova república. Eric, solta. Mas a reação do Equador foi rápida e cruel. Uma esquadra comandada pelo almirante inglês Lord Cochrane, contratada por Dom Pedro I, foi designada para sufocar a rebelião. Junto com a esquadra, seguiram 1.200 homens comandados por Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. Lembra do Duque de Caxias que a gente estudou sobre o Dia do Soldado? Que ele era o patrono do exército. Então, o pai dele, ele participou dessa Confederação do Equador. Ele ali, ó, ele foi dentro de uma esquadra comandada por ele, Francisco de Lima e Silva. Os revolucionários sofreram duros ataques a 17 de setembro de 1824. As forças imperiais tomaram o Recife e Olinda. Paz de Andrade conseguiu embarcar numa corveta inglesa e refugiar-se no exterior. Ele pegou essa embarcação e foi-se embora para fora do Brasil. A mesma sorte não tiveram Frei Caneca e outros revolucionários. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram presos e levados à morte. Frei Caneca, ele foi, enforcado em praça pública por causa dessas manifestações. Então aqui, como punição pela sua rebeldia, a província de Pernambuco, por decreto de Dom Pedro I, teve desmembrada do seu território os 130 mil quilômetros quadrados da demarca de São Francisco, anexados provisoriamente a Minas Gerais, e em 1827 a província da Bahia, em cuja posse se conserva até hoje. Então, Pernambuco foi desmembrado daí, mas a Bahia permanece lá até hoje. Molhou. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que era Frei Caneca, era um frade carmelita. Ele ganhou o apelido de Frei Caneca por causa do pai, que exercia o ofício de tanoeiro, isto é, fabricante de tonéis de madeira. Então, devido à profissão do pai, ele recebeu o apelido de Frei Caneca. Ele era um homem de muita inteligência e talento. Frei Caneca destacou-se nas ciências e no magistério, no jornalismo e na política. Participante da Revolução de 1817, esteve preso na Bahia até 1821. Liberado, voltou ao Recife, onde continuou com suas atividades políticas revolucionárias, sendo redator do jornal Tipes Pernambucano, o jornal no qual ele mesmo fundou. Ele mesmo fundou e ele redigia, ele escrevia o seu próprio jornal.
Ao ser novamente preso por participar da Confederação do Equador, pensou que seria processado apenas por crime de imprensa, mas ele teve a pena de morte. Ele teve a pena de morte, certo? Foram buscar na cadeia, na Rua do Imperador, no Recife, Frei Caneca. Ele dormia tranquilamente e eles foram buscar ele lá, no centro da cidade do Recife. Não tem ali onde fica a Rua das Calçadas, não tem a ponte, aquela ponte é Ponte Frei Caneca, é chamada Ponte Frei Caneca. Foi ali, naquele forte, onde ele foi ele foi morto, enforcado. E os caras que mataram ele? O que matou ele não. Aqui, ó. Bora. Hoje não. Depois desse tempo todinho. Então aqui. Foi então levado ao pátio do terço, onde depois de assistir à missa, foi-lhe arrancada a batina, que era roupa de padre, substituída por uma túnica de condenados. Colocaram uma roupa nele, onde todas as pessoas que eram condenadas à morte vestiam essa túnica. Foi então que o extraordinário aconteceu. Nenhum carrasco quis enforcá-lo. Até mesmo 2 presidiários condenados à morte, a quem foram propostos o perdão e a liberdade, se recusaram. Então ninguém queria enforcar ele. Primeiro, via que ele não tinha necessidade daquilo, né? Não era um crime para ser levado à morte e as pessoas não queriam cometer esse crime com ele. As autoridades não tiveram outra escolha, senão apelar para um pelotão de espingardeamento. Depois de espingardeado, mataram ele a espingarda. O corpo de Frei Caneca foi colocado na porta do convento do Carmo, mas seu nome ficou marcado para sempre na história de Pernambuco e do Brasil. Ele foi morto lutando por uma conquista, né? Por causa dessa Confederação do Equador, aí ele terminou perdendo sua vida. Então aqui temos a atividade. O primeiro tem aqui. Que atitudes Dom Pedro I começou a desagradar os brasileiros, causando mal-estar em muitas províncias? O texto tem, vocês vão procurar para responder. O segundo, dê um exemplo da hostilidade contra Dom Pedro I manifestada pela imprensa da província de Pernambuco. O que foi que a imprensa começou a publicar sobre Dom Pedro I? Terceiro, que atitude de Dom Pedro I com relação a Pernambuco resultou na Confederação do Equador? O que foi que Dom Pedro I fez que causou essa revolução? O outro, o que foi a Revolução do Equador? Do outro lado, você saberia dizer por que a Confederação do Equador recebeu esse nome? O outro, a Confederação do Equador envolveu membros de todas as camadas sociais pernambucanas. Você concorda com essa afirmação? Justifique suas respostas. Copie a frase a seguir. Copie a frase a seguir, completando-a com a alternativa correta. Frei Caneca lutou pela independência e república no Brasil. Por quê? Seu pai não lhe havia ensinado uma profissão, tá certo isso? Nascera e crescera na parte pobre do Recife. Brincara com garotos e escravos na infância. Sim. Acreditava que todos os homens eram iguais e que todos os povos deviam ser livres. Sim. Então ele morreu pela liberdade, lutando pela liberdade das pessoas, dos povos. Então o que é que você vai fazer? Vai copiar. Vai copiar essa frase novamente
Peraí. Vai copiar essa frase novamente, onde tem aqui, ó. Frei Caneca lutou pela independência e república do Brasil porque... Aí continua. Acreditava que todos os homens eram iguais e que todos os povos deviam ser livres. Certo? Pronto, pessoal. Podem responder a atividade. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a correção.